No episódio anterior, nós falamos sobre inglês, networking, nós falamos sobre como aprender. Foi um baita, né? Foi mais de 2 horas de live com vocês aqui, só fazendo essa primeira introdução sobre programação web 2024, o que é que eu considero importante aí para você adicionar na sua lista, independente do seu momento, se você está iniciando ou não, tá? Eu trouxe esse roadmap justamente para mostrar para você o que eu observo e falo, poxa, isso aqui é fundamental, se você tá dando os primeiros passos, isso aqui é um pouco de futuro, imagino, e assim vai, né? Então a gente já falou sobre coisas que eu acho que são fundamentais, antes mesmo da parte técnica, inglês, networking, como aprender, e no como aprender a gente tá falando de muita soft skill que muda sim a vida da gente. E aqui eu deixo agora uma trilha, não é linear, tá, pessoal? Tudo que eu falar aqui não significa que você tem que estudar uma coisa após a outra, significa que você vai precisar dar uma olhadinha nessas coisas. Então tem de básico de computador, fundamento da programação, como que funciona a internet, ferramentas básicas, HTML, CSS e aí as opções que a gente vai tendo ali, tanto de front-end quanto de back-end, beleza? Então vamos lá, o que é que eu considero ser um caminho legal aqui? Se você está começando e nunca estudou programação ainda, você tem que chegar aqui com o básico em computadores. Gente, o que são pastas, o que são arquivos, o que é um sistema operacional, qual é o seu sistema operacional, o que são aplicativos, programas, softwares e quais são os tipos de aplicações na web. Por que isso daqui é importante? Algumas pessoas, elas vêm, às vezes, elas não sabem esses fundamentos, essas coisas mais simples possíveis de computador. E aí elas começam a enfrentar problemas. Por exemplo, elas talvez não sabem criar uma pasta e um arquivo. Essa pessoa está super iniciante mesmo. Ela às vezes não sabe identificar muito bem o sistema operacional dela, ela não sabe identificar bem o que é um programa, um software. Principalmente isso daqui aí para a grande maioria que não é da área, aí não sabe nem quais são os tipos de aplicações web que a gente tem. O que é um website, o que é uma aplicação SPA, o que é uma aplicação e assim vai, tá? Por que é legal a gente ter esses fundamentos? Porque a gente vai precisar, de certa forma, entender como que funciona um fluxo lá na programação, né? Lá nos fundamentos da programação, e quando a gente falar aqui como funciona a internet, você já vai entender melhor. Então, quando a gente fala de fundamentos da programação, a gente começa a entender as linguagens, para que serve a programação, né, que é para a gente poder dar ordens para o computador, e aí a gente cria os algoritmos, a gente entende as estruturas de dados que a gente tem para organizar umas informações para o computador, e a gente precisa também entender dos paradigmas que existem por aí, porque mais cedo ou mais tarde a gente vai se deparar com eles. E dá aqui uma primeira olhada, aqui não é para você se aprofundar em paradigma, aqui não é para você entender tudo sobre um paradigma funcional ou de orientação a objeto. Não é essa a ideia. O legal aqui é você simplesmente entender, não de fato explicar ou ter domínio completo, é você entender. Para que serve uma linguagem de programação? Como é que funciona algoritmos, né? Que são as ordens que eu vou dar para o computador, como que eu vou estruturar tudo isso? E aí, quais são as maneiras mais usuais que existem por aí? Então aqui eu estou dando algumas coisas fundamentais, mas é claro que existem mais coisas para a gente poder observar aí, né? Depois então que você entendeu básicos, você já sabe o básico de computador, você entendeu os fundamentos da programação, legal você entender como que funciona a internet. Porque olha só, como eu falei para você, uma coisa vai linkando a outra, mas a internet, no final das contas, ela é uma troca de dados, né? Net significa rede, interligada. É uma rede de computadores, são vários computadores interligados no mundo inteiro. E você está trocando arquivos, no final das contas. Você está trocando informações estruturadas lá da estrutura de dados. E existe uma maneira e regras para tudo isso. Existem essas regras de comunicação, protocolos de comunicação. Existe a ideia de quais são os endereços, que lugares estão as nossas máquinas, a minha máquina versus a máquina que está lá no outro lado do mundo, né, que é o cliente, o que é o servidor, o que é a web em si. Web do inglês teia, é como se fosse uma teia mesmo, porque tá tudo ligadinho, tudo se encontra. Né? Como que funciona a ideia de URLs, que são os nomes aí, para eu chegar em algum computador e receber os dados do computador, domínios, hospedagens. Mais uma vez, aqui não é sobre você ter o full domínio a ponto de você fazer uma prova e simplesmente ganhar 10 nessa prova. Eu não vejo muito dessa forma para quem está iniciando. Para quem já está um pouco mais do que o início, isso daqui tem que estar na ponta da língua, isso daqui tem que estar muito bem tranquilo, muito bem fundamentado. Mas é como se o conhecimento, pessoal, imagina que ele é espiral, só que quando ele voltar num ponto, então você está dando uma volta. Quando ele voltar, ele está um pouquinho mais acima, e ele é a espiral que vai para cima, assim, ó, tá vendo?
Então imagina que você entender um pouquinho lá dos computadores, você entender um pouquinho lá de como funciona a programação, você entender um pouquinho de como funciona a internet e o conhecimento ele vai se encontrando como uma espiral e vai subindo, até você ter um full conhecimento e entender tudo sobre isso. Então, quem tá no começo, às vezes se assusta porque é muita coisa diferente na vida dessa pessoa. Nessa primeira etapa, é muito mais a questão de você entender com uma didática muito fluida, do jeito que, por exemplo, eu gosto de ensinar, e tudo isso a gente vai mostrando em diversos lugares. Eu tenho muita coisa gratuita mesmo. biblioteca.rocketcity.com.br. Você vai lá no Discover da Rocket City, tem muita coisa que eu vou ensinando isso daqui de uma maneira bem tranquila, bem calma, pra você entendendo. E aí, com o passar do tempo, ó, com espiral, né? Quando você voltar no assunto, você vai entender uma coisa a mais. Quando você voltar no assunto, você vai entender a mais e a mais e a mais. E isso vai te colocando num lugar de total domínio de programação web. Não tem como a gente programar para web sem ter um domínio dessas coisas, sem entender muito bem como que funcionam essas coisas, beleza?